Queridos, eu quero compartilhar um texto que essa semana queimou no meu coração. Eu não consegui sair de cima desse texto, eu não consegui deixar de cantar a música que você conhece, que fala sobre esse texto. Eu sei, é um texto bem conhecido, está no Evangelho de João, no capítulo 4, e eu não quero que você se deixe enganar, achando que você já conhece esse texto por inteiro, e talvez você já tenha escutado trocentas mensagens sobre esse texto. Eu quero que você tenha expectativa não no pregador, mas no céu. Deus tem algo para fazer hoje. Hoje é uma noite de encontros aqui, e tomara que você se encontre com aquele homem na beira do poço. Amém? Quantos o desejam? Eu quero ler com você, Jesus está aqui nesse lugar. João capítulo 4, eu normalmente pinço alguns versículos, eu senti no coração de nós lermos quase todo o capítulo. Então, por favor, preste atenção, porque tudo que consta aqui é muito precioso para nós. Eu quero ler a partir do verso 3, e nós vamos ler até o verso 34. E diz assim a santa palavra de Deus, João 4:3. Deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. Preste atenção nesse versículo 4. E era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó, e cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Que horas era, irmão? Meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água, e Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher e samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. E Jesus respondeu: mulher, se você conhecesse o dom de Deus e quem te pede água para beber, você pediria, e ele te daria a água viva. Ao que a mulher respondeu: o Senhor não tem balde, e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, eu quero que me dê essa água para que eu não tenha mais sede e nem precise mais vir aqui buscá-la. Jesus disse: vá, chame seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: eu não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e o que agora você tem não é seu marido. O que você disse é verdade. A mulher então lhe disse: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu: mulher, acredite no que eu te digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher respondeu: eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. E quando ele vier, nos anunciará todas essas coisas. Então Jesus disse: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher, mas nenhum deles perguntou: o que você está querendo, ou por que o Senhor está falando com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo: mestre, coma. Mas ele lhes disse:
tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si: será que alguém lhe trouxe algo para comer? E Jesus declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa história preciosa, Senhor. Muito obrigado por esse encontro que marcou a vida dessa mulher e que tem poder, Pai, de, debruçados nessa história, Senhor, aquecermos o nosso coração para um encontro poderoso com o Senhor. Tu és o mesmo, Deus, e a nossa necessidade não é diferente da necessidade dessa mulher samaritana, Pai. Assim como o Senhor precisava passar por Samaria, passa também hoje nos nossos corações, que essa palavra traga a revelação dos céus para nós, Pai. Fala e nós te ouviremos, que essa noite seja um marco nas nossas vidas, em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Se você concorda, diga amém. Tome seu lugar, dê um aplauso forte a Ele. Queridos, esse texto é muito rico. Há muitas coisas aqui que nós precisaríamos de semanas debruçados para que a gente pudesse compreender tantas coisas poderosas que Jesus revelou a essa mulher samaritana nesse encontro, à beira de um poço, em uma região chamada Samaria, em uma cidade chamada Sicar. Esse encontro, eu faço questão todas as vezes de frisar, não foi um encontro casual. Nós lemos no versículo 4, e esse versículo ele é sempre muito esclarecedor ao meu coração. A Bíblia deixa bem claro que Jesus precisava passar por Samaria. E ele usa a sua sede, ele usa a sua necessidade humana para começar uma conversa com essa mulher. Jesus sempre muito sábio em absolutamente tudo aquilo que ele fazia, e tudo era uma oportunidade para que ele pudesse cumprir o seu chamado e o seu propósito. Como ele conclui no verso 34 aos seus discípulos, dizendo: olha, a minha comida, aquilo que me alimenta, aquilo que me nutre, é fazer a vontade do meu Pai. E Jesus estava fazendo exatamente isso nesse encontro, à beira de um poço. E ele começa uma conversa, pedindo água para essa mulher. E você pode perceber que de pronto, essa mulher começa a rechaçar Jesus. Essa mulher começa a tentar repelir Jesus. Ela começa sem mais nem menos, irmão, uma confusão, uma briga. Essa mulher vai buscar aspectos históricos para ter argumentos suficientes para dizer para Jesus: eu não queria ter esse encontro com você aqui. E no meio da conversa, Jesus dá um suspiro. Eu acho lindo esse suspiro que ele dá, e fica registrado em muitas versões, quando ele diz: ah, mulher, dá um suspiro comigo assim, ó. Esse mesmo suspiro saiu do pulmão do seu Jesus, diante de uma mulher barraqueira, diante de uma mulher siri na lata, como a gente costuma falar. Jesus suspira no meio daquela conversa, como quem diz: poxa, mulher, sabe, se você seria tão feliz se você abrisse o seu coração para aquilo que eu estou falando. Ah, mulher, seria tão poderoso. Ah, mulher, quem dera. É o mesmo suspiro que eu acredito que ele tenha dado no capítulo 23 do Evangelho de Mateus, verso 37, quando ele está diante dos fariseus, ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que apedreja os seus profetas, que mata aqueles que foram enviados. Quantas vezes eu quis juntar vocês debaixo das minhas asas, como uma galinha que ajunta os seus pintinhos. Ah, vocês não me quiseram. É esse suspiro do nosso Jesus. E é muito verdade que ele menciona a sua sede, mas, na verdade, quem estava sedento de algo muito maior era essa mulher samaritana aqui nesse texto. E eu quero, antes de tirar algumas lições para o seu coração essa noite, para o meu coração essa noite,
eu quero propor que a gente possa traçar um rápido perfil dessa mulher. A primeira coisa que eu observo nesse texto, nesse diálogo muito breve, é que essa mulher era uma mulher amargurada. Quantos concordam comigo que Jesus está diante de uma mulher amargurada? Irmão, eu acredito que nenhum de nós, por pior que esteja sendo o nosso dia, nenhum de nós negaria água para um semelhante que assim o pedisse. Nós não negamos água nem para um animal. Eu não sei você, mas eu todas as vezes que vi um bichinho na rua, quando eu morava em casa, eu queria dar ração, eu queria dar comida, eu queria alimentar, eu ficava com muita pena. O que dirá um ser humano, um semelhante? É o que Jesus faz. Jesus pede água para essa mulher. E ela é alguém tão amargurada, que diante de um pedido tão simples, para uma necessidade tão trivial e tão básica, ela começa uma briga. Como quem diz para ele: você não tem vergonha na sua cara? Como pode você vir aqui me pedir água? Mas é exatamente porque eu vejo uma segunda característica. Essa mulher tinha um complexo de inferioridade. Ela era uma mulher em uma sociedade machista, patriarcal, e historicamente os samaritanos eram rejeitados pelo povo de Deus. Desde o tempo em que as 12 tribos de Israel foram divididas, os samaritanos, eles se mesclaram e começaram a adorar outros deuses, deixando o Deus verdadeiro de lado. Então, a partir daí, eles deixaram de ter essa chancela de que era um povo eleito, de que era um povo abençoado por Deus. Essa mulher se sentia desprezada. Ela tinha que lidar com o preconceito de uma sociedade. Ela tinha que lidar com o ódio de muitas pessoas por conta da sua posição e até do seu sexo. Essa mulher era alguém rotulada pela sociedade. Eu fiz questão de fazer você prestar atenção que essa mulher está à beira de um poço. Ao meio-dia, não era tradição em nenhum lugar do mundo ir ao poço no momento em que o sol está mais no centro da nossa moleira. E nenhuma tradição, nenhuma cultura se vai à beira de um poço buscar água a meio-dia. Mas existe uma explicação lógica para isso. Essa mulher, ela estava tentando se esconder, porque era rotulada. Perceba que essa mulher já tinha tido 5 maridos, como o próprio Jesus diz para ela, através de uma palavra poderosa de conhecimento. Essa mulher não queria ser vista. Essa mulher queria evitar a língua afiada, os comentários maliciosos. Ela carregava feridas na sua alma, com as quais ela não sabia lidar. Pessoas assim têm uma tendência natural, irmãos, de se fechar, de não querer relacionamentos. É quase que uma sociofobia. Essa mulher era alguém que nunca tinha experimentado o amor verdadeiro. 5 casamentos desfeitos, 5 vezes a porta fechada na sua cara. Por 5 vezes, essa mulher teve homens que colocaram uma aliança no seu dedo, mas que não honraram o seu compromisso. E sabe o que é interessante? Naquela época, nenhuma mulher poderia pedir o divórcio. Sabe o que isso significa? Por 5 vezes, essa mulher foi abandonada, foi violentada nos seus sentimentos. Por 5 vezes, a porta foi fechada na sua cara. Você tem noção do que é isso? Às vezes termina um namoro, você já fica 5 dias em posição fetal, sem tomar banho na sua casa, ouvindo Luan Santana, chorando e dizendo: eu quero morrer, me leva. Isso é palavra de conhecimento ou não? Essa mulher era alguém que estava procurando a verdadeira felicidade em vários lugares. Irmãos, uma mulher que casa por 5 vezes é uma mulher em busca de algo. E infelizmente ela tinha feito o motivo da sua felicidade os vários casamentos dela. Constantemente essa mulher queria buscar plenitude,
queria buscar regozijo, queria buscar um significado para a sua vida. Mas sabe o que eu observo também nessa mulher? Ela era alguém presa à religião. Se você prestar atenção, você vai ver que a conversa está cheia de conceitos religiosos. E atenta para uma coisa comigo, essa mulher tem bons conceitos. Quem concorda comigo que essa mulher tem bons conceitos religiosos? Presta atenção, essa mulher está perguntando a Jesus sobre adoração. Ela pergunta para ele qual é a forma, qual a melhor forma de adorar. E ela diz, uns dizem que é aqui, outros dizem que é em cima do monte. Essa mulher tem o desejo de adorar a Deus, assim como todos nós que fomos criados para sermos adoradores. Essa mulher, ela entende que aquele lugar é sagrado. Percebe que ela está dizendo, olha, os nossos antepassados sempre beberam desse poço. Foi o nosso pai Jacó quem nos deu. Por acaso és tu maior do que o nosso pai Jacó? Ora, ela não tem conhecimento ainda de quem está diante dela. Mas perceba, essa mulher aguarda o Messias. Ela afirma isso. Fica muito claro, ela diz, eu estou esperando o Cristo, aquele que há de vir, o Filho de Deus, o ungido de Deus. Ao passo que Jesus diz para ela, mulher, eu sou o Messias, eu que falo com você. Então ela é alguém presa à religião. Eu acredito, minha ovelha, muitos de nós estamos vivendo uma vida que pode ser representada por essa mulher. Em algum desses aspectos, ou em vários desses aspectos, ou talvez em todos esses aspectos. Mas é possível que a nossa vida se encaixe muitas vezes na vida dessa mulher. Nós temos uma sede muitas vezes que nós não sabemos explicar a razão. Nós temos uma sede insaciável, estamos diariamente em busca daquilo que pode saciar a nossa sede. Mas acontece exatamente como Jesus diz para ela, mulher, quem bebe dessa fonte, e essa pode ser qualquer fonte que esse mundo te entrega, tornará a ter sede. Mas mulher, aquele que bebe da água que eu lhe der, esse nunca mais terá sede. Então essa mulher, irmãos, ela achava o máximo abastecer o seu cântaro no poço de Jacó. Isso para ela era servir a Deus, se abastecer no poço de Jacó, cujas águas eram fundas, difíceis de se retirar. E ela aguardava o Messias, ela esperava o Cristo, mas esperava de uma forma errada. Eu acredito que assim, muitos de nós estamos na igreja, carregando os nossos cântaros vazios de domingo a domingo. Muitos de nós estamos com essas marcas da mulher e talvez muito aprisionados em uma vida religiosa, querendo buscar até uma água que sacie a nossa sede. Mas a vida religiosa dessa mulher, ela é representada por um cântaro pesado, porque os cântaros, eles não eram os copos Stanley que você toma hoje. Eram pesados. E essa mulher, ao meio-dia, carregando um cântaro, à beira do poço de Jacó, me mostra alguém que não queria mais ser quem ela era. Me mostra alguém com uma sede que a religião não pôde saciar. Mas há nela uma vontade, há nela um vazio, talvez o mesmo vazio que exista no seu coração, porque você foi criado para ser eterno, e nada do que é temporal, passageiro, material, pode preencher, pode saciar a sua sede. Quantos estão entendendo essa verdade? Esse é o perfil dessa mulher. E eu creio que em algum momento da nossa caminhada a gente se enxerga nela. Deixa eu tirar algumas lições preciosas para a nossa vida essa noite. A primeira lição que eu tiro desse texto é que Jesus não tem os estereótipos que comumente nós atribuímos a Ele.
Jesus não tem os estereótipos que comumente nós atribuímos a Ele. Falar para o seu vizinho: Jesus não cabe na sua caixinha. Isso fica muito claro no verso 9, quando a mulher pergunta: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, mulher, água para beber? Como isso pode acontecer? Irmãos, na cabeça daquela mulher, esse encontro jamais poderia estar acontecendo. Sabe, muitas vezes, eu e você somos tomados por uma mentira que é contada por Satanás no nosso coração. Que mentira é essa, pastor? Nós acreditamos na mentira de que nós nunca conseguiremos ter um encontro poderoso e transformador com Jesus. A religião nos faz acreditar que a água que pode saciar a nossa sede está em poços muito profundos, em poços muito difíceis de serem alcançados por nós. Essa mulher, por um instante, ela acha que não tem como ela viver esse tipo de encontro. Nós acreditamos muitas vezes, quando olhamos para a vida uns dos outros, que aquilo que é verdade na vida do nosso irmão é impossível de ser usufruído por nós. Nós vemos pessoas em um culto como esse, cheias do Espírito Santo, talvez falando em outras línguas, talvez você na sua célula veja o seu líder, a sua líder tão cheia de Deus, o seu supervisor quando prega, traz uma palavra incrível, e você fica babando naquela intimidade que ele tem com Jesus. E a mentira que é contada no seu coração é de que você não pode viver esse encontro. A mentira que é contada no seu coração é de que Jesus é inacessível, porque afinal de contas você é muito ruim e você sabe disso. Sabe por que isso acontece? É porque nós estamos comumente acreditando na vida projetada das pessoas. Acreditamos piamente no roteiro, no script gospel que todos estão escrevendo. Acreditamos quando olhamos, e eu já prego isso há tantos anos, quando nós olhamos a vida do outro na rede social, parece que todo mundo é feliz, menos a gente. Parece que a mesa posta de todo mundo é linda, é só você que toma café no copo de requeijão, no prato Duralex, aquele marrom da casa da nossa avó. Quem lembra dessa miséria? Aquilo é muito bom, meu amigo, aquilo não quebra de jeito nenhum. Mas a mesa posta, publicada, é linda, é porcelana. Na rede social está todo mundo jantando Rox. E você até tem o privilégio de escolher o que você vai jantar. Uma noite camarão, outra noite picanha, outra noite costela. O que mais tem sabor de miojo aí? Vai falando para mim. Você está variando. Só que ninguém posta o miojo de sempre para sempre. Ninguém frita o ovo e diz assim: deu bom. Está todo mundo treinando todo dia, só você e eu, que a gente não vai na academia, tem uma cara de todo mundo está pago, menos o nosso, fala a verdade. A gente acredita na vida do outro, porque a gente tem uma fração de segundos, a gente tem uma única publicação, e parece que está todo mundo voando, e cada vez mais a gente está para trás. Parece que está todo mundo com muito conhecimento bíblico, está todo mundo lendo muito livro, só você que estagnou. Então a gente vai acreditando, como a maioria das pessoas, que Jesus ele é distante. Só que eu quero te dizer essa noite, com base nesse texto, que Jesus sempre foi acessível. Jesus sempre foi o mais acessível que você pode imaginar. Sabe, talvez para você conseguir alguma coisa dentro da minha agenda, talvez você tenha dificuldade. Eu já começo a semana com a minha agenda toda preenchida.
Aí às vezes o pessoal vem, pastor, me arruma um dia essa semana, meu Deus, eu tenho uma dificuldade gigantesca. Eu já começo a agendar para outra semana. Mas em se tratando de Jesus, eu quero te dizer que você é a agenda de Deus, irmão. Sabe, eu quero te dizer que todas as vezes que você buscar com todo o seu coração, você encontrará o Senhor. Foi Ele quem disse isso. Então, orareis a mim e eu vos ouvirei. Serei achado de vós, diz o Senhor. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Você quer algo mais acessível do que isso? Irmão, basta você buscar. Jesus diz, vocês precisam bater na porta para que ela seja aberta. Pedi, dar-se-vos-á. Jesus estava lá, quando essa mulher samaritana mais precisou. Ele precisava passar por Samaria. Ele estava lá, quando a filha de Jairo estava enferma de morte. Ele estava lá, quando a mulher é apanhada em adultério, está a ponto de ser apedrejada. Ele estava lá, quando a sogra de Pedro está enferma na cama. Ele estava lá. O seu Jesus é acessível. E então, o mundo ainda espera ou pensa sobre um rei inacessível. Sempre foi assim, as pessoas rejeitaram Jesus exatamente porque ele era acessível demais. E o que faz um Jesus inacessível? A nossa crença, a nossa religiosidade. É a nossa religião que prega um Jesus distante de nós, um Jesus que, se nós quisermos nos achegar até Ele, nós temos que nos penitenciar, nós temos que pagar pelos nossos pecados. Pois é, Jesus está te mostrando aqui nesse texto, que Ele estava acessível na vida dessa samaritana. O Jesus que está em nós, Ele é acessível de ser mostrado. Se você já o encontrou, você precisa contar para todo mundo o quão acessível Jesus é. Quantos entendem isso? Olha o que acontece no capítulo 13 de Mateus, versos 54 e 58. Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam, de onde vem essa sabedoria, esses poderes miraculosos? Não é esse o filho do carpinteiro? O nome da sua mãe não é Maria? Não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde ele teve essas coisas? E ficavam escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhes disse, só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. E não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Minha ovelha, Jesus era tão acessível que isso bugava a cabeça dos religiosos. Eles não conseguiam conceber como aquele homem tão doce, tão gentil, ele poderia ser o Messias. Os judeus não o aceitavam porque achavam que ele viria para reinar diante dos homens, que ele iria subjugar Roma e o César. Mas não, Jesus vem para amar. E isso dá um nó na cabeça deles. Sabe, esse Jesus que é acessível, ele precisa ser manifesto através de nós. Pessoas precisam ter acesso a esse Jesus através de nós. Outro dia eu vi uma história interessante. Uma moça começou a passar mal na escola. E os professores não sabiam do que se tratava. E dentro daquela sala tinha uma crente, tinha uma menina cheia do Espírito Santo. Essa menina logo discerniu que aquilo não era algo biológico, mas que era espiritual. E ela era muito amiga dessa moça. Então, tiraram a moça da sala, levaram para a sala da diretora. A diretora não sabia o que fazer com aquela menina. A mocinha, cheia do Espírito Santo, foi lá, botou a mão na cabeça dela e disse, em nome de Jesus, sai. E aquela moça foi instantaneamente liberta pelo nome de Jesus. E a diretora virou para ela e falou assim,
Como assim? Você não era só amiga dela? E a moça disse: eu sou muito mais do que amiga dela. Até parece que eu só sou amiga dela, mas de fato eu sou a manifestação do reino de Deus aqui na terra. Sabe, as pessoas precisam olhar para nós e dizer: você não é só o vendedor? Vem cá, você não é só o médico dos meus filhos? Você não é o engenheiro que está com um projeto aqui da minha empresa? Espera aí, você não é só o meu funcionário aqui da loja? Até parece, mas na verdade o que eu sou é a manifestação do reino de Deus aqui na terra. Jesus é acessível na nossa vida ordinária, no nosso dia a dia. Chesterton dizia que a coisa mais extraordinária do mundo é um homem comum, com a sua mulher comum e os seus filhos comuns. Eu acredito que o reino extraordinário de Deus precisa ser manifesto dentro de uma vida ordinária, corriqueira, no nosso dia a dia, porque é no meio disso que Deus pode revelar algo incomum. Dias extraordinários na presença de Deus são resultado da nossa permanência em dias ordinários. É quando nós permanecemos e manifestamos o reino de Deus que nós vamos viver esses dias extraordinários. Então o que eu quero dizer para você, meu irmão, é que Jesus é acessível. Ele estava lá em Samaria, mesmo que aquela mulher acreditasse que ela não era digna de estar tendo aquela conversa, ele continua sendo acessível. Eu aprendo uma segunda coisa nesse texto: é possível estar esperando em Cristo, mas ainda assim ser infeliz pela forma como se espera nele. Olha só os versos 25 e 26. Disse a mulher: eu sei que o Messias chamado Cristo está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Essa mulher aguardava a manifestação do Cristo. Essa mulher tinha uma vida de práticas religiosas. Essa mulher tinha uma agenda espiritual. E até certo ponto, uma boa agenda. Ela esperava o Cristo, mas esperava da forma errada. E é aqui que eu preciso te fazer entender que é possível que você acredite piamente que você está servindo a Deus, mas talvez você o esteja servindo da forma errada. Porque há uma forma correta de servir ao Senhor, há uma forma correta de acreditar no Senhor. Em 1 Coríntios capítulo 15, verso 19, olha o que Paulo diz: posso crer em Cristo, se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens, somos os mais dignos de compaixão. Então, se você espera errado em Jesus, você faz opção por uma vida vazia. Muito embora você esteja declarando: eu estou servindo a Jesus, eu estou esperando Jesus, a minha vida está pautada. Mas essa mulher, a despeito de esperar o Messias, quando ela ia tentar saciar a sua sede, o poço era fundo demais. Não tinha balde possível para pegar, é o que ela diz para Jesus. Então, muitas vezes, nós criamos um Deus no nosso imaginário. Muitas vezes, nós acreditamos em um Deus que não é o Deus bíblico. Paulo também falou sobre isso. Ele disse: eu temo, irmãos, que chegue um tempo que vos anunciem um Jesus diferente do Jesus que nós temos anunciado. Eu temo que um evangelho diferente do evangelho verdadeiro seja pregado e que vocês recebam um espírito que não é o Espírito de Deus. Eu queria poder dizer para Paulo, chegou esse dia. Qual o problema disso? Eu digo para você: nós acreditamos piamente que estamos servindo a Deus do nosso jeito.
E quando alguma coisa de errada acontece, então nós culpamos a Deus. Então nós colocamos Deus contra a parede, porque acreditamos em um Jesus que tem que fazer a nossa vontade. Que disseram para nós que se nós viermos por 9 domingos aqui, fazendo uma corrente, Deus teria que nos abençoar. Onde está escrito isso? E vamos nos frustrando, não porque o nosso Deus seja digno da nossa frustração, mas porque nós acreditamos numa balela, em um evangelho de açúcar, em que nós somos o centro, e que Deus é um garçom, que está à nossa disposição para simplesmente anotar os nossos pedidos. E limitamos a nossa relação com Deus, que deveria ser uma relação de um fluir, de uma água, de um dom, e eu vou falar disso mais tarde, porque eu penso que Jesus não está falando aqui só de salvação, Ele está falando de uma vida cheia de relevância, de significado, uma vida que vale a pena ser vivida. Então a gente precisa olhar para nós, para a nossa forma de nos relacionar com o nosso Cristo, porque na última ceia, em Lucas 22, versos 31 e 32, Jesus tem uma conversa com Pedro, ele diz assim: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-lo como trigo, mas eu orei por você, para que a tua fé não desfaleça. Olha que pedrada que Jesus dá em Pedro. E quando você se converter, Pedro, fortaleça seus irmãos. Pedro tem 3 anos e meio caminhando com Jesus. Nessa altura, ele tinha participado da multiplicação dos pães e dos peixes. Nessa altura, ele tinha expelido demônios em nome de Jesus. Ele tinha visto Jesus operar maravilhas e milagres. Jesus vira para ele e diz: Pedroca, você ainda não é convertido. E Pedro tinha acabado de dizer para ele: eu jamais vou pecar, Jesus. Eu jamais vou te abandonar. Jesus fala: Pedro, 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 sempre você, Pedro. Em verdade eu te digo, fofo, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes, fofinho. Não esquente sua cabeça, Pedro. Quando você se converter, vai ser muito poderoso aquilo que você vai fazer. Então, meu conselho para você é: cuidado com a forma com a qual você está servindo ao Cristo. Quantos convertidos tem aqui hoje? É isso. Tiveram uns que ficaram assim, ó. Égua, se Pedro não era, o que dirá eu? Mas isso fala da necessidade de nós revermos sempre a nossa conversão. A samaritana esperava por Jesus, mas não conseguia desfrutar de uma vida plena, porque diariamente ela estava em busca de uma satisfação material. Diariamente ela acreditava que tomar água do poço de Jacó seria a resposta para a sua vida. Muitos de nós estamos tomando água ou tentando tomar água do poço de Jacó, vivendo religião de domingo a domingo, mas nada muda na nossa vida. Por quê, pastor? Porque nós estamos satisfeitos com a água do poço de Jacó. Só que Jesus, Ele quer levar você além. E essa é a terceira lição. Jesus quer te levar além da religiosidade. Aquela mulher acreditava que a sua religiosidade era saudável. Aquela mulher acreditava que aquele poço era sagrado para ela. Por isso, todos os dias, o seu cântaro estava vazio. E mesmo quando ela enchia, aquela água não era suficiente. O que Jesus faz aqui, irmãos? Ele propõe algo melhor. Fala para o seu irmão isso como profeta. Jesus tem algo melhor do que a religião. Ele propõe algo melhor para aquela mulher. Mulher, se você soubesse, mulher, se você soubesse, sabe, nós confundimos conceitos.
Comumente nós achamos que ser santo é ser religioso. E os religiosos, eles foram os únicos com quem Jesus não conseguiu se relacionar aqui na palavra. Pessoas santas não são aquelas pessoas que arrotam santidade, que mudam a voz na hora de orar, aquela que cata anjo com a mão. Isso não tem nada a ver com santidade. Você que é minha ovelha já me ouviu falar isso muitas vezes. Você quer reconhecer um homem santo, cheio do Espírito Santo, você vai ver ele tratar bem as pessoas que estão no seu entorno. Você vai ver ele sorrir para as pessoas. Você vai ver ele amar as pessoas. Você vai ver um homem cheio do Espírito Santo. Até quando ele tem que brigar, ele briga com classe. Hoje eu fui trocar um sapato para minha esposa lá no shopping, que ela ganhou, não deu no pé dela. E quando eu cheguei na loja, a moça disse: olha, já se passaram 10 dias, nós não trocamos. Eu falei: querida, Código de Defesa do Consumidor? Não, senhor, mas isso aqui é uma política da loja. Falei: agora me explique, em nome do Cordeiro, onde é que uma política interna de uma loja é supra-legem? Onde é que pode a política de uma loja estar acima do que determina o Código de Defesa do Consumidor? Senhor, mas está aqui na nota. Com 10 dias nós não trocamos mais. Falei: querido, então quer dizer que se você botar na loja, você pode matar alguém. Com base nessa nota, eu posso então ir contra o Código Penal que me diz que matar é crime? Ela ficou me olhando. Falou assim: ele me bateu com classe. Alguém cheio de Deus é alguém que até nas suas razões, ele tem doçura, ele sabe como lidar com os problemas. Eu estava chateado, irmão, vou te falar. Quem não fica chateado? Muitas vezes. Mas alguém cheio do Espírito Santo é alguém que consegue controlar impulsos. Não tem esse papo de: porque o meu temperamento, pastor, eu sou sanguíneo. Que venha o sangue do Cordeiro sobre a tua vida então, e te controle sua coisa ruim. Porque o meu sangue é de italiano, né, pastor? Olha o meu sangue aqui pulsando para eu meter a mão na tua cara. Eu não meto porque eu estou cheio do Espírito Santo, mas a minha vontade. Uai, a gente não se aborrece? Se aborrece. Eu já contei, vira e mexe, eu pego o retorno da Duque, eu lembro daquela mulher que me meteu aquele cotoco. Eu queria matar aquela senhora. Um cotocão para mim, meu amigo. Aí bem na hora o louvor começa. Dá-me o coração da ovelha muda, do servo que se esvaziou. Falei: oh, Jesus, amém. O pecado não pode mais me controlar. Sabe, mas se você ainda está em busca do poço de Jacó, tudo é muito pesado, tudo é muito difícil. Sabe, tudo é muito fake, tudo é muito elaborado, tudo é muito interpretado. Eu tenho um horror a ver crente que interpreta. E ele vai falando, e ele tem a necessidade de te mostrar o quanto que ele é santo. Aí ele tem que inventar uns 50 nomes para ele chamar a Deus. Aí ele vai orar, ele muda a voz, ele mete o S no final da palavra, ele faz um escarcéu. Sabe, não é esse Jesus que o mundo está precisando. O mundo está precisando de um Jesus que era o filho do carpinteiro, que andava com eles, que sentava numa roda e assava um bom filhote na brasa e comia. Esse era o Jesus acessível, esse é o Jesus que você pode revelar, que você pode manifestar. O mundo vai se encantar quando descobrir que Jesus está andando no meio deles. O mundo precisa descobrir que Jesus está pegando lá no gol hoje, porque você está pegando lá no gol. É você representando o Cristo que é acessível, porque flui do teu interior esse rio de águas vivas. À medida que Jesus lê o coração dessa mulher cansada, porque a religião cansa.
talvez a ponto de desistir, porque a vida faz com que ela tenha que pegar água todo dia num poço profundo. Jesus fala de um presente, Jesus fala de um dom. Se você soubesse, você me pediria. E olha o que ele diz na sequência: e eu te daria. Uau! É isso que me apaixona. Jesus dizer: se você me pedir, mulher, eu te dou. Eu estou aqui, acessível. Esse é o meu plano, esse é o meu propósito. Eu tenho água da vida para te dar. Por quanto tempo mais você vai seguir essa vida com seu cântaro vazio, pautado numa vida religiosa, sem sentido? Tanta gente fluindo em Deus e você carrancudo, cumprindo a agenda, vem para cá, mas vem se arrastando para cá, não tem no seu coração o desejo de adorar a Deus. E aí começa o louvor, e você fica: hoje nem apagaram essa luz, né? Hoje não está legal, hoje tá doido, não dá nem para ouvir o violão do Tiago hoje. Tá ruim. Moisés deu umas 3 ratadas no sax. Hoje, essa palavra aí não está legal. Hoje está quente. Hoje, viu esse pessoal? Hoje está quente. Hoje. Aí você quer fluir? Não vai fluir. Você não vem sequer com o coração aberto. Você está ouvindo na sua casa, aí você está entre uma mordida no sanduíche e uma olhada no teu celular. Você nem veio para o culto porque ficou com preguiça do feriado. Até quando o cântaro vazio vai ser a tua realidade? Até quando você vai se acostumar com uma vida mais ou menos, enquanto Jesus está dizendo: se você me pedisse, eu te daria algo mais. Eu acredito que há um anseio no coração de Jesus para que pessoas peçam, não apenas creiam, porque crer não é querer. Eu sei que você crê em muitas coisas. Quantos aqui acreditam que um crente cheio do Espírito Santo pode mudar a história de uma cidade inteira? Quantos creem nisso? Eu sei que você crê. A minha pergunta é: você quer isso? Eu sei que você acredita que Deus pode te ungir hoje, pode te dar autoridade. Os sinais acompanharão os que creem, lembra? Marcos 16, 17 e 18. Em meu nome, curarão enfermos, expulsarão demônios, falarão em novas línguas. Esses sinais acompanharão os que creem. Ok? Você crê? Por que não te acompanha tudo isso então? Porque talvez te falte querer. Quantos aqui tem o Espírito Santo na sua vida? Então você tem tudo que Jesus tinha. Você já tem tudo o que você precisa para ter plenitude na sua vida, para sair desse buraco no qual você se encontra. Irmão, não existe uma só necessidade na Bíblia que Jesus não fosse a solução. Chegava um cego diante dele, Jesus não olhava e falava: poxa, está cego, né? Que pena. Chegava alguém enfermo, Jesus dizia: poxa, difícil, né? Eu também já fiquei. O Jesus que está em nós, Ele é o suficiente para aquilo que nós precisamos e para aquilo que o mundo lá fora precisa também. Esse Jesus é acessível. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Sabe, minha ovelha, se a sua vida estacionou em ter um casamento legal, em ter o carro do ano, em pagar as suas contas, eu quero dizer para você essa noite que Jesus, o Jesus que é acessível, Ele quer te levar além. Eu vou dizer mais uma vez: Jesus quer te levar além. Eu tiro a última lição desse texto. Eu acho que isso é chuva, então não tenha pressa de ir embora. São 10 lições, eu vou para a 4ª. Brincadeira. The last one. A decisão de largar o cântaro é sempre nossa. A decisão
que vai produzir a mudança, que vai fazer com que a gente olhe para as nossas necessidades e diga: eu não posso mais, ela é nossa. Quando Jesus diz para essa mulher: mulher, se você soubesse o dom de Deus e quem te pede de beber, você me pediria, mulher, e eu te daria. Que promessa poderosa! Se você me pedir, eu te dou. O que, Jesus? A satisfação que você tanto busca. Uma vida que nada tem a ver com essa religião enfadonha, cansativa, de uma mesmice sem sentido. Eu te daria, mulher. Ah, se você me pedisse. A decisão é nossa, irmãos. Nós decidimos a que distância nós vamos permanecer de Jesus. E quando essa mulher ouve isso é como uma flecha no coração dela. Imediatamente essa mulher diz: me dá de beber. Me dá de beber. Eu preciso dessa água. Só eu sei o quanto eu preciso dessa água. Só eu sei o quanto que a vida me bateu até aqui. Só eu sei, Jesus. Só você sabe o quanto você precisa de Jesus em uma noite como essa. Só você sabe o que te trouxe até aqui. Só você sabe como tem sido as tuas noites. Só você sabe o quanto tem sido difícil sorrir enquanto você tem chorado. Só você sabe. Jesus está dizendo para você hoje: ah, se você me pedisse. Em Lucas 11:13, Jesus disse: pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que pedirem. Jesus está dizendo: quando você quer, você recebe. E aí, grande parte das nossas feridas maltratadas, das nossas questões mal resolvidas, das nossas guerras anímicas, internas, subjetivas, a resposta delas está nesse fluir de Deus, no dom, que não é apenas o dom da salvação, mas é o dom do Espírito Santo sobre nós. É a partir daí que o pecado não encontra mais lugar no nosso coração. É a partir daí que Jesus fala para aquela mulher: vai mudar tudo, mulher, porque você não precisa mais adorar aqui diante do poço ou no monte. Mulher, você vai passar a ser uma adoradora, porque a adoração vai passar a ser um estilo de vida seu. Você vai adorar em espírito e em verdade, mulher. Mulher, eu tenho a resposta para as tuas crises. Eu sou o amor que você buscou nesses 5 homens que te rejeitaram, mulher. E talvez você, minha ovelha, você sempre quis alguém que morresse de amor por você. A carência sempre foi o teu maior problema. Eu estou te mostrando alguém que morreu de amor por você. Uma morte de cruz, para te dar uma vida digna, para que você levante a cabeça e ande pelas ruas dessa cidade, não com o rótulo que alguém te colocou, mas sabendo que você é a menina dos olhos do seu pai, que você tem a identidade de um filho amado, em quem o Senhor se compraza. Essa é a tua identidade. Você não precisa mais viver os seus complexos, você não precisa mais se esconder ao sol do meio-dia. Há um rio, que por onde passa, tudo volta a viver. Você não precisa mais carregar o cântaro pesado. Você não precisa mais buscar outras fontes. É nele que você tem absolutamente tudo o que você precisa. Mas sabe, irmãos, esse texto não é só sobre a samaritana. Esse texto é sobre você. Esse texto é sobre mim. Há algo muito melhor do que a nossa boa religião. Há algo muito melhor do que os nossos conceitos e
as nossas doutrinas sãs, boas, mas que não nos levaram ainda ao centro do querer e da vontade de Deus. Meu conselho para você essa noite é: ponha-se como a samaritana. Seja rápido em tomar uma decisão, porque essa mulher, ela sabia o quanto ela precisava. Ninguém podia tomar aquela decisão por ela. Por isso ela é tão incrivelmente rápida a dizer: Jesus, dá-me de beber, porque tem uma sede em mim. Eu já tentei tanto, eu já tentei em tantos lugares. Que bom que você enxergou essa sede em mim. Que bom que um dia Jesus enxergou essa sede em mim. Eu sou essa mulher. Não tem outro personagem que eu me enxergue mais do que essa mulher. Sabe? O verso 4 fala que Jesus tinha que passar por ali. Isso fez toda a diferença um dia em que eu olhei um mapa. E eu descobri que geograficamente Jesus não precisava passar por Samaria, irmãos. Judeus não passavam por Samaria. Ele poderia descer ao leste, seguindo pelas margens do Rio Jordão. Peraí, pastor, então a Bíblia é mentirosa? Não. Isso me faz apaixonar ainda mais. Geograficamente, Jesus não precisava passar por Samaria, mas ele sabia que tinha uma mulher ali com sede. Tinha uma mulher ali violentada nas suas emoções. Tinha uma única mulher ali naquele lugar que não aguentava mais. Um dia ele teve que passar pela minha vida. Ele tinha que passar por aqui hoje. Quem sabe talvez para salvar só você. Quem sabe talvez para mudar só a tua história, que você se enxergou nessa mulher. Quem sabe na amargura, quem sabe nos complexos, quem sabe nos rótulos, no abandono, quem sabe nessa sede constante que você já não tem mais resposta. Os remédios não te deram resposta, o psicólogo não te levou às respostas, a religião não te levou às respostas. Quem sabe essa noite seja você junto ao poço. Jesus precisava passar por aqui, por você. Fique de pé no seu lugar. Essa mulher fica impressionada com a doçura de Jesus. Vai chamar seu marido, ela diz: eu não tenho marido. Disseste bem, mulher, você teve 5 e o que você tem agora não é seu. Nem um julgamento? Não. Nem um apedrejamento? Não, mulher. Quem foi que disse que eu estou aqui para julgar você, mulher? Eu não te julgo. Eu estou aqui, mulher, para saciar a sua sede. Eu estou aqui para ser a resposta de qualquer que seja a pergunta que você tenha. Porque eu não busco perfeição. Eu queria mesmo, era a sua honestidade, mulher. Eu queria que você reconhecesse que você precisa de mim. Eu queria que você reconhecesse, mulher, que o que você tem levado não é vida. Então, minha ovelha, Jesus foi tão estratégico ao te trazer aqui essa noite, em um domingo de feriado. E Ele está dizendo para você: larga o cântaro. Esse cântaro é pesado demais para você. Vem. E se você crer em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Eu vou mudar a sua história. Eu vou mudar o entorno da sua vida. Porque onde você chegar, eu vou chegar também. É esse rio que sai do trono de Deus, que Ezequiel teve a visão no capítulo 47. E por onde esse rio passa, tudo volta a viver. Tudo volta a viver. É você que está à beira do poço hoje. Eu preciso orar por você. Eu preciso orar por você. Vem entregar sua vida para Ele.
vem se reconciliar com Ele hoje, por favor. Sai do seu lugar dizendo para Ele: dá-me de beber, Jesus, dá-me de beber, dá-me de beber. Sacia a minha sede, Jesus, vem. Eu preciso orar por você hoje. Eu preciso orar por você.